Chegou a luz! Palmas! Gente, deixa eu contar um negócio de primeira aqui, antes de entrar na palavra. Aconteceu um negócio engraçadíssimo. Engraçadíssimo. Estou aqui, eu e João Pedro, degustando da escuridão temporária. Enquanto isso, João Pedro, vocês viram no vídeo, ele conversando com o Jonatas, que está viajando. Abraço, Jonatas, meu amigo. Está viajando com a família. E o Jonatas, à distância, está ajudando na live também. Aí o Jonatas ligou, aconteceu alguma coisa, acabou a luz e essa conversa estava indo. E aí, o João Pedro falou assim, é que não tem uma fonte aqui. Aí eu brinquei e falei assim, olha, ô João Pedro, caso você não saiba, eu sou o diácono, sabe? A fonte é Jesus, sabia? A minha teologia aponta que a fonte é Jesus. E aí, João Pedro deu uma risada, né? Ele falou, entendi. Então você é o diácono mesmo, zoando assim. Eu falei, pede, o que você quer? Aí ele falou assim, então, faz a luz voltar, a luz voltou de uma vez. Cara, eu e esse homem, a gente rolou no chão, porque a gente estava brincando. E aí eu falei para ele, você fez eu usar meus poderes? Gente, são essas coisas que só quem serve pode se divertir, cara. A gente vem aqui, a gente trabalha, é desgastante, estamos aqui há meses, né? Vai dar, 8 meses que a gente começou com as lives, né? E a gente se diverte, cara. A gente se diverte, foi muito divertido. O Jonatas estava na linha, ele presenciou tudo. Ai, cara, que demais. Amém? Vocês estão bem? Eu estou muito feliz, porque, cara, eu amo estar na casa de Deus, eu amo estar aqui, e eu amo muito, muito desmentir mentira lavada do diabo, transvestida de evangelho. Nossa, como eu gosto! Pastor, ele também gosta, hein? Nossa, bichão, a boca enche d'água. E hoje eu quero desmentir algo que infelizmente está enraizado nas igrejas do Brasil. E isso tem acontecido também muito na África. Na África está pior. Na África o negócio virou um freak show. Mas aqui no Brasil, aqui entre os países latino-americanos, né, encontramos uma teologia em que Deus é um Deus soberano, e por ele ser soberano, abre val para ele cometer coisas aparentemente imorais. Eu sei que temos desculpas teológicas para isso, nossa, tem cursos afins, mas aqui na vida cristã nós entendemos que Deus é um, e Deus não tem a palavra dobre, não tem a palavra dobrada. A sua palavra jamais volta vazia. Ele é a vida, ele é a luz dos homens. Deus não pode ser trevas, Deus é luz. Não há sombra nem variação nele, ele é a verdade em si. Entenderam? E a pergunta que está na sua tela, que apareceu no tema todo aí é: Deus causa tristeza nos seus filhos para testá-los? E qual é a doutrina que vem reinando top 10? Você liga a Netflix, está lá, no number 1, Deus está me provando, pastor, diácono, evangelista, obreiro, membro, Deus está me colocando no arado, como fez com Jó. Entendi. E aí a pessoa pega um texto, que eu quero que você abra lá, em 2 Coríntios, capítulo 7, versículo 9. Vamos pegar esse texto, e esse texto eles jogam a história de Jó, inserida nesse texto que vamos ler agora. 2 Coríntios, capítulo 7, versículo 9. Vamos pôr na telinha aí. Show de bola. Pode ler? Tá, não, demorou. Então, escute só. A tristeza, segundo Deus, produz um arrependimento que leva à salvação, e não o remorso. Mas a tristeza, segundo o mundo, produz morte. Aí você pode pensar, olha, existe uma tristeza segundo Deus. O que o pessoal faz? Eles pegam o texto de Jó. Por quê? O que eles dizem? Que Jó era um homem justo, reto, show de bola, o cara incrível, pagava o IPTU dele certinho, ele não era
empregado, então ele pagava o carnezinho do INSS. O bicho estava sempre lá. O cara era ponta firme. E aí o diabo desafiou Deus. O diabo falou, e aí Deus, tudo bem? E aí Deus falou, opa, você viu meu servo Jó, que legal, que demais? Olha como ele é especial. E aí o diabo fala, se ele está te amando porque ele tem riquezas, ele tem uma família. E Deus permite que Satanás toque nas coisas de Jó. Aí você fala, poxa, aí Jó estava de boa em casa, aí veio um tufão, não sei o que aconteceu, veio um vendaval, matou os filhos dele em casa, depois veio roubar as ovelhas dele, depois mataram os servos dele, não sobrou ninguém, aí depois passou o tempo, ele virou um mendigo. Aí vem aquela cena clássica, ele rasga a roupa, Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. Aí você, top. Deus arrancou. E você lê, você vem com esse versículo que a tristeza segundo Deus produz um arrependimento para a salvação. Olha, Deus manda a tristeza para te dar uma lição. E você acredita. Mas será que é isso mesmo? Aí Satanás volta para falar com Deus e Deus, tá vendo? Não blasfemou. Mas é que ele tem saúde. Toca na saúde. Como que Deus permitiu? Deus queria testar Jó? A vontade de Deus é essa? É igual eu falei na outra quinta-feira. Irmão, você é igual o bordado da vovó. Se você olhar o bordado da vovó por baixo, tá tudo bagunçado. Mas quando a vovó termina o bordado, você olha, vai estar aquela bela imagem do Mickey Mouse dançando com o Pato Donald. Deus, ele tirou os filhos de Jó. Deus, ele permitiu que os servos morressem, que perdesse tudo, porque Deus queria ensinar Jó. Porque, o Novo Testamento endossa. A tristeza segundo Deus produz arrependimento. Tem uma tristeza que Deus envia para nos ensinar. A perda, Deus quer tratar a perda com você, Deus quer arrancar de você, meu irmão. Será que Jó foi uma vítima entre uma briga divina? Será? Quem fez o curso aí, a autoridade é do crente, sabe do que estamos falando. Será? Meus irmãos, abre lá no livro de Jó 3:25. Jó 3:25. Depois que Jó perde tudo, depois que ele fica doente, acontece tudo, ele dá um desabafo íntimo dele. E diz assim o texto, Jó 3:25. O que eu temia veio sobre mim. O que eu receava me aconteceu. Quer dizer então que ele tinha medo de perder dinheiro? Tinha. Ele tinha medo de ficar na rua da amargura? Tinha. Ele tinha medo de perder os filhos? Tinha. Ele tinha medo de perder posses? Tinha. Ele tinha medo de ficar mal da saúde? Tinha. Tinha medo. O que eu temia veio sobre mim. E ele estava com medo, isso vai acontecer. E o que eu receava, veja só, ele não só teme. Meu Deus, tomara que isso não aconteça. Ele receava, ou seja, cara, isso não pode acontecer comigo. Isso é uma pessoa que tem fé? Mas meu irmão, calma aí. Não é bem por aí. Não é bem por aí? Abre lá, 1 João, a carta do evangelista João, 1 João, capítulo 4, verso 18. Tá certo sentir medo, receio? Tá certo? Vamos investigar esse negócio aí. Será que Jó é uma vítima? Ou Jó abriu uma brecha? Ou Jó não andou em amor? 1 João 4,18 diz assim: porque em Cristo Jesus, nem circuncisão,
nem incircuncisão tem efeito algum, mas sim a fé que atua pelo amor. Veja que o amor lança fora o medo. Se o amor lança fora o medo, e Jó estava com medo, significa que Jó não estava andando em amor. Ah, mas ele não conhecia o evangelho, não sei o que lá. Gente, no final do livro de Jó, Jó mesmo explica, ele falou, olha, eu não te conhecia. Jó fala para Deus, Deus, eu achava que te conhecia, eu não te conhecia. Agora eu te conheço. E a palavra diz, vocês pecam por não conhecer as Escrituras nem o poder de Deus. O que Oséias diz? Seguimos e prossigamos em conhecer o Senhor. Se você não conhece o Senhor, você não tem conhecimento de Deus, você não se nutre dessa verdade. E essa verdade é Jesus, e Jesus, que é Deus, é amor. E quando você está dominado pelo medo, quando você está dominado pelo receio, você não está andando em amor. E tem um segredo. É aí que a falsa fé toma forma. Porque está escrito aqui em 1 João 4,18 que a fé atua pelo amor. A fé só pode operar pelo amor. A verdadeira fé só pode operar pelo amor. E sabe o que é engraçado? Nós vemos que Jó, ele cometeu atos de fé. Mas esses atos de fé não era por causa do amor, era por causa do medo. Jó 1, versículo 5. Por Jó não estar andando em amor, ele está operando pelo medo e pelo receio. O amor lança fora o medo. Então, se ele está cheio de medo, o amor está longe dele. E ele comete um ato de fé, mas essa fé não é baseada no amor, é baseada no medo. Jó 1:5 diz assim: terminando um período de banquetes, de festas, Jó mandava chamar os seus filhos e fazia com que se purificassem. De madrugada, ele oferecia um holocausto em favor de cada um dos seus filhos, pois ele pensava na sua cuquinha: talvez os meus filhos tenham lá no íntimo pecado e amaldiçoado a Deus. Ai, ai, ai. Agora foque nessa parte, essa era a prática constante de Jó. Jó tinha uma prática constante de agir numa falsa fé operada pelo medo. Ai, será que meu filho pecou? Será que no coração deles pecaram? Ai, será que eles pecaram? Ai, será que eles... Vem aqui, fulano, olha, faz o sinal da cruz, beija a estátua, faça 10 passos da libertação, congresso dos 25 passos para ser livre do demônio. E sabe o que aconteceu? Em um desses sacrifícios, Satanás apareceu no meio. Durante um sacrifício a Deus, enquanto Jó oferecia, os anjos apareceram perante o Senhor, e com ele Satanás. Satanás achou a justificativa permissiva no medo de Jó. Satanás, ele não tem poder sobre nós, porque maior é o que está em nós, daquilo que está no mundo. E sabe o que é engraçado? Voltamos ao texto de 2 Coríntios, capítulo 7. Pô, diácono, então peraí. Vou resumir. Deus não testou Jó. Jó não operou em amor. Operava de uma falsa fé. Abriu brecha para que ele fosse tocado pelo mal. Mas onde tem isso? Pedro
Pedro, ele estava dizendo ao Senhor Jesus: eu estou com você, a minha fé é genuína. E Jesus disse para Pedro: Pedro, Satanás apareceu e quer cirandar com você como ciranda com o malho trigo. Ou seja, Satanás queria fazer com Pedro a mesma coisa que ele fez com Jó. E Jesus disse: eu roguei ao Pai e não permiti. Veja que uma falsa fé, uma falsa confissão, baseada no medo. Eu vou para a igreja porque senão eu vou para o inferno. Eu estou aqui, senão o capeta me pega. Eu adoro a Deus porque o capeta está doidinho. Trombei uma pessoa vindo para cá no Uber, a pessoa estava aflita, sabia? O motorista do Uber falou: eu estou aflito, o que foi? Porque eu estou na igreja, e o diabo quer me pegar. E eu tenho que me apegar mais a Deus. Eu falei para ele: mas você vai se apegar a Deus por causa do medo do diabo? Porque aí você vai ter uma fé baseada no medo. E Jó tinha uma fé baseada no medo. E aí que as coisas deram errado mesmo. Ele falou: e deu mesmo. Eu fui assaltado, perdi muita coisa. Isso, porque você está baseado no medo. E o amor lança fora o medo. E a verdadeira fé só opera pelo amor. E o amor é o quê? O conhecimento da palavra de Deus. Se você não ler, se você não orar, meu amigo, desculpa. Mas então o que diz o contexto? Então que o pessoal, já que Jó abriu brecha, ele não conhecia Deus, deu brecha, e Satanás achou ali um mecanismo para usar. No Velho Testamento aquilo era possível. Mas hoje também, se você não andar em amor, se você não andar confessando a palavra da fé, você vai rodar também. Mas então por que o pessoal usa, pelo amor de Deus, 2 Coríntios 7:9? Vamos ler? Abre sua Bíblia lá, 2 Coríntios 7. 2 Coríntios capítulo 7. Abre lá. Deixa abertinho aí que eu vou dar o contexto para você. Presta atenção, agora é a hora que você tem que prestar atenção. Se você está olhando para o teto, aleluia, olha para mim, presta atenção. Meu irmão, todo mundo sabe que tem a carta de 1 Coríntios e a carta de 2 Coríntios, ok? Muito bem. O que foi? O Google está querendo falar aqui? Quieto, menina, que é isso? Ok, então. Fica quieto, vai para lá, quietai-vos. O que acontece, pessoal? A carta de 1 Coríntios de Paulo, a antecessora a essa carta de 2 Coríntios, desse capítulo 7, Paulo, ele manda uma carta em forma de uma bomba atômica. Paulo desce o sarrafo. Por quê? Porque foi enviado uma carta com perguntas para o apóstolo Paulo, né? Como que funciona isso, aquilo, etc e tal. E quem foi levar a carta para Paulo, contou assim: Paulo, é o seguinte, meu amigo, essa igreja tem todos os dons, show de bola, mas lá, cara, tá acontecendo de tudo de errado e mais um pouco. Aí Paulo falou: sério? Me conta. Contou tudo para o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo escreveu a resposta, que é a primeira carta aos Coríntios. E se você tiver um tempinho, que eu sei que você tem, para lá e lê 1 Coríntios. Ele tá brabo. Vós sois carnais. E ele fala assim, sem dó nem piedade. Manda até expulsar o irmão da igreja. Expulsar o irmão imoral. Vocês estão de brincadeira. Vocês acham que vocês são alguém? Vocês abaixam essa bola aí. E brabo. E o que acontece, meus irmãos? Essa carta repreensiva, essa carta que era uma bronca, foi uma surra de um pai bravo, gerou um efeito. Eles ficaram tristes, porque o pecado deles foi descoberto. Estava todo mundo quietinho. Eu tenho todos os dons. E aprontando. Quando desmascarou a podridão, eles se sentiram arrependidos. O que a gente fez? A gente vacilou. E ficaram de luto. E decidiram mudar.
E aí Paulo fica sabendo dessa ótima reação, fica sabendo que a sua carta, a sua primeira carta, funcionou como uma vacina. E aí ele escreve a carta de 2 Coríntios. E essa carta de 2 Coríntios é uma carta mais branda. É depois que o pai bateu a cintada, o pai conversa com o filho e com a filha. Aprontou, vai tomar uma cintada. Tomou uma cintada? Apanhou? Vem, vamos conversar. Você sabe por que você apanhou? Sei, pai, eu estava errado. Então, você acha que o pai gosta de bater em você? O pai não gosta. Você acha que o pai gosta de castigar você? O pai não gosta. Não, pai, eu vou mudar. E é isso que aconteceu. Então a segunda carta aos Coríntios é uma carta em que o pai está acalentando uma igreja que está chorando, arrependida. Ele está dizendo, no capítulo 7, nós vamos ler. Entendeu agora? Tem nada a ver com Jó. Você, meu amigo, pastor, pregador, que está, pelo amor de Deus, você entra no YouTube, cara, você joga os negócios lá, você é membro, você que está me ouvindo, obreiro dessa igreja aqui, tu fica vendo umas ministrações lá, eu sou miserável, eu sou um pedaço de lixo tão insignificante para Deus. Aquele cachorro vira-lata tem mais valor que eu. Oh, aleluia, aleluia, eu sou um lixo. É do diabo isso aí, Satanás. Nossa, diácono Renan, é de Satanás isso daí. Deus te chamou para ser triunfante. As aflições estão aí? Estão. Mas Deus não prova ninguém. Tira da sua cabeça esse negócio. Tira. Ai, meu casamento é uma porcaria. Deus me colocou esse marido aqui, esse traste, porque Deus está me testando. É você que não crê. É você que não crê. E aquele dia vai chegar e você vai ter que se explicar. Mas eu perdi isso, eu perdi aquilo, eu sou como Jó, Deus está tirando tudo de mim. Sua fé está baseada no medo. Você não está confessando aquilo que a Bíblia diz que você é. Você está confessando, sabe o que? A falsa fé. E sabe o que Jesus diz? Quando o Filho do Homem voltar, porventura achará fé na terra? Quando Jesus voltar, meu amigo, vai ter algumas fés verdadeiras, mas a grande maioria vai estar vivendo uma falsa fé, baseada no medo, no castigo. Vamos ler então? Tirar esse negócio, essa incrustação. Capítulo 7, versículo 1. Diz assim, vamos começar do 2, tá? Do versículo 2, capítulo 7, verso 2. Presta atenção, hein? Acolhei-nos. Espera aí que eu vou colocar na NVI. Está na NVI aí, né? Deixa eu arrumar aqui para vocês. Muito bem. Concedam-nos lugar no coração de vocês. A ninguém prejudicamos, a ninguém causamos dano. A ninguém exploramos. Não digo isso para condená-los. Já disse que vocês estão em nosso coração, para juntos morrermos ou vivermos. Está encorajando. Verso 4. Tenho grande confiança em vocês. Olha que lindo. E de vocês eu tenho muito orgulho. Sinto-me bastante encorajado. Minha alegria transborda em todas as tribulações. Veja que até agora a tristeza aqui, o capítulo está só alegria, transbordante, confiança, tem orgulho. Olha só, o Zé Goiaba, que pega aquela multidão toda e fala, Deus quer pegar você e te quebrar. E usa esse versículo aqui, olha o contexto. Paulo está alegre, feliz, olha o que ele está dizendo. Minha alegria transborda em todas as tribulações. 5.
Pois quando chegamos à Macedônia, não tivemos nenhum descanso, mas fomos atribulados de toda forma. Veja, o negócio não foi fácil. Conflitos externos, temores internos. Por quê? Porque o pessoal queria matar o camarada. 6. Deus, porém, que consola os abatidos, consolou-nos com a chegada de Tito. Coisa linda, consolo, outra palavra. E não apenas com a vinda dele, mas também com a consolação que vocês lhe deram. Ele nos falou da saudade, da tristeza e da preocupação de vocês por mim, de modo que a minha alegria se tornou ainda maior. Alegria de novo. 8. Agora está aqui, meu irmão, a chave que vai abrir o baú. Lembra o que eu disse? Mesmo que a minha primeira carta tenha causado tristeza a vocês, não me arrependo. É verdade que no começo, lá no princípio, eu me arrependi. Que todo pai que bate no filho, o que eu fiz? Pois percebi que a minha carta os entristeceu, ainda que por um pequeno espaço de tempo ou por pouco tempo. Agora, porém, me alegro. Não por vocês tenham ficado tristes, ou porque vocês foram entristecidos, mas porque a tristeza os levou ao arrependimento, pois vocês se entristeceram como Deus deseja, e de forma alguma foram prejudicados por nossa causa. Verso 10, a tristeza segundo Deus não produz remorso, mas sim um arrependimento que leva à salvação, e a tristeza segundo o mundo produz morte. Vejam o que essa tristeza segundo Deus produziu em vocês. Que dedicação, que desculpas, que indignação, que temor, que saudade, que preocupação, que desejo de ver a justiça feita. Em tudo vocês se mostram inocentes a esse respeito. Sensacional, sensacional. Meu irmão, posso te dar um exemplo da tristeza segundo Deus e a tristeza segundo o mundo? Pedro e Judas. Pedro, eu sou falsa fé, falsa fé, falsa fé. Você vai me negar. Antes que o galo cante 3 vezes você vai me negar. Jamais. Ah, é? Um de vocês vão me trair. Quem é? Aquele que coloca a mão comigo no prato. Judas olhou para Jesus. Vai e faz o que você tem que fazer. Jesus conversou com os dois. Jesus deixou 2 pontos de ignição em cada um deles. Só que um gerou a tristeza segundo Deus e no outro gerou remorso. A tristeza segundo Deus, meu amigo, sabe o que ela é? É a tristeza do arrependimento do pecado. A tristeza segundo Deus não é Deus que tira seu marido, sua mulher, mata seus parentes. Não é isso não, meu amigo. Deus não faz isso não. A tristeza segundo Deus é aquela tristeza depois de uma grande repreensão. E Jesus repreendeu Pedro. E quando Pedro negou 3 vezes, o galo cantou, Pedro chorou profundamente, amargamente. Pedro chorou amargamente. A tristeza veio, eu pequei, o que eu fiz? O povo de Corinto estava aprontando. Tinha um camarada lá que dividia a madrasta com o pai dele. Era um triângulo amoroso. E o camarada era obreiro na casa de Deus. Tinha pessoal que estava profetizando, Jesus é maldito, no meio do povo. Facção aqui, meu time é do Luluzinho, meu time é da Luluzinha, eu torço pro Paulo, o negócio é Apolo, o negócio é Jesus. Era o caos, carnalidade, sexo desenfreado, loucura. E aí o apóstolo Paulo, ele aparece e diz, vocês estão pecando, arrependam-se. E eles dizem, meu Deus, o que eu fiz? Ai meu Deus, o que eu fiz? Essa é a tristeza segundo Deus. Aí vem lá a irmãzinha neófita,
o irmãozinho neófito, e dissemina que Deus arranca coisas de você. A vida é dura, meu querido. A vida não é um mar de rosas. Estamos sujeitos a muitas coisas. Mas eu te garanto que tristeza, dano, não vem do Senhor. Não vem. Ele é vida, e vida em abundância. Sabe quem mais operou o arrependimento, a tristeza, segundo Deus? Davi. Davi, ele se deitou com a mulher de Urias, e ele ficou quietinho, mandou matar Urias, show de bola. E aí, ele trouxe a mulher para morar com ele. Seu marido morreu, né? Que coincidência triste, hein? Porque ela estava grávida, então ele matou ela. Ele matou ele. E ela foi morar com ele. Ela ficou grávida e teve o bebê. O profeta que apareceu para denunciar Davi, ele só foi falar com Davi 1 ano depois que Davi ficou quietinho. Davi não tinha se arrependido. E aí ele foi desmascarado. Você pecou. Aí Davi, eu pequei. Davi na hora rasgou a roupa. Pequei, Senhor, o que eu fiz? E escreve o Salmo 51, Senhor, não retira de mim o teu espírito. O que eu fiz? O que eu fiz? E Deus o perdoa. E veja que com a igreja de Corinto, que coisa linda, uma igreja pecadora, suja, uma igreja que estava debaixo do pecado. Paulo agora dizia, que dedicação, que orgulho, eu me orgulho de vocês, eu me alegro, eu fico feliz. E as pessoas, movidas pelo intento maligno, pegam um texto fora de contexto e começam a vender tristeza, que você é um miserável, que você é um pecador. Meu amigo, você foi justificado. Levanta essa cabeça. Levanta essa cabeça. Levanta essa cabeça. Se você tem que ficar triste, fique triste pelos seus pecados. Se você se desviou, se você desalinhou o caminho com Deus, você tem que olhar para dentro de si e dizer, eu pequei, o que eu fiz? E aí você tem que chorar mesmo, porque se você estava com Deus e não está mais andando em amor, e é isso que aconteceu com Jó, porque Jó começa a dizer, Senhor, aparece, quem dera eu tivesse face a face com Deus, e perguntaria para ele, o porquê de tanta dor, e Deus aparece num redemoinho, e fala, e aí cara, como é que é o negócio aí? Se levante, seja homem. Deus fala para Jó assim, seja homem, levante-se. Você fala muito, rapaz, você fala muito e você não fala aquilo que eu quero que você fale. E Deus, capítulos e capítulos em cima de Jó, e Jó diz, Senhor, quem sou eu? Eu estava falando de coisa que eu não sabia, eu estava confessando algo que não era Deus então, porque Jó estava achando que estava confessando a vida de Deus e não estava. Jó não estava confessando a verdadeira fé. Então Deus fala, não, tem o segundo round, Deus dá um segundo round nele, toma. No final ele fala, antes te ouvia, sabia de ti por ouvir falar, mas hoje te veem os meus olhos. E Jó entende, e Jó faz um primeiro sacrifício dele, sabia, João Pedro, de fé, lá em Jó 42, abra sua Bíblia para encerrarmos, Jó capítulo 42, nós vamos ver aqui o primeiro sacrifício de fé verdadeira de Jó, no amor, ele não precisava perder nada disso, não precisava, vou ler aqui para vocês. Jó, capítulo 42.
versículo 8. Jó 42, versículo 8. Vão agora, falando para os 3 amigos de Jó que estavam sentando a madeira nele, vão agora até meu servo Jó, levem 7 novilhos e 7 carneiros, e com eles apresentem holocaustos em favor de vocês mesmos. Meu servo Jó orará por vocês. Eu aceitarei a oração dele e não farei a vocês o que merecem pela loucura que cometeram. Vocês não falaram o que é certo ao meu respeito, como fez meu servo Jó. Verso 10. Depois que Jó orou por seus amigos, o Senhor o tornou novamente próspero e deu-lhe em dobro tudo o que tinha antes. Veja que aquele sacrifício da falsa fé tirou tudo dele. Mas aqui, do mesmo jeito que Paulo fala para os coríntios, agora eu confio em vocês, eu tenho orgulho de vocês. Deus agora olha para Jó e diz: Jó, agora sim, pode sacrificar, porque você me conhece pelo amor. E quando ele ora pelos seus amigos, o cativeiro de Jó é mudado, porque agora ele está sacrificando em amor e não pelo medo. A vida cristã, essa igreja, vai pregar isso enquanto estiver vivo. Deus não coloca tristeza nos seus filhos para testá-los. Não. Deus, Ele consola. Deus, Ele confia em você. Deus, Ele quer que você se arrependa dos seus pecados. E Deus quer se sentir orgulhoso de você. Deus quer dar um voto de confiança a você. Veja que Jó fez tudo errado, mas no final o que Deus quer é o arrependimento, e Deus vai lá e dá confiança. Veja que o apóstolo Paulo é realmente imitador de Cristo, porque Cristo, quando Pedro, ele nega a Jesus, Jesus se encontra com Pedro de novo, e Jesus faz a mesma coisa que Paulo faz com os coríntios, e Jesus faz a mesma coisa que o pai fez com Jó. Ele confia em Pedro e diz: Pedro, apacenta os meus cordeiros, eu confio em você. Ah, mas eu vivi uma vida de pecado. Se arrependa. Deus quer te usar, Deus quer te abençoar, quer te fazer feliz. Se existem perdas na vida, se existem causas na vida, não é Deus que faz. Levante sua cabeça, expulsem os demônios, ressuscitem os mortos, avante, cure os enfermos, abram as portas para os cativos, levem a Sião as pessoas com júbilo em sua boca e um sorriso em seu rosto, um brilho no olhar, um cântico novo em Sião, porque nós devemos em comunhão salmodiar hinos espirituais e fazer com que a glória expanda sobre os 4 cantos da terra. Em nome de Jesus, Deus te abençoe. Eu quero orar por você. Pai, abençoe essa pessoa, que essa semana essa pessoa ouviu uma palavra no YouTube: ai, eu não mereço, ai, eu não mereço, ui, 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 ai, 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 ai. Senhor, que essa palavra arranque esses grilhões satânicos, essas heresias malignas que têm colocado os seus filhos para comer migalhas. Mas nós lançamos uma palavra, ó Espírito de Deus, uma palavra que eu falo, mas também é para mim e para todos que me escutam. Nós somos a imagem e semelhança do Deus Todo-Poderoso, e nós somos renascidos em Deus, e nós temos o Espírito de Deus em nosso espírito, e nós somos família de Deus, nós somos sacerdócio real, aqui ó, reis e rainhas, para a glória de Deus. Vida cristã, essa é a palavra da fé. Crie, por isso eu falei. Deus te abençoe e que não tenha mais apagão. Valeu, gente, Deus abençoe.